Bom, então, traduzindo essas questões todas, nós vamos pensar numa proposta, né, que integre espaços diferenciados, materiais corriqueiros, né, na produção de um conhecimento, né, que seja vinculado a um projeto de conhecimento, então não é um projeto de ensino, é um projeto de conhecimento e que tenha como finalidade trabalhar temas diversos de forma paralela, certo? Então a gente tem um trabalho aqui eminentemente com flores, né? Sobre uma temática de folhas e flores, desculpe, né? Com a temática de animais, né? Aí a gente pode explorar onde eles vivem, o que eles comem, como eles se reproduzem, né? E daí vai puxando as vertentes, certo? Então é basicamente isso que nós vamos pensar nesse momento. Então aqui é um trabalho exatamente com folhas, certo? Que formam passarinhos, formam ratos, né? Então, esse trabalho, como é que a gente faz isso com a criança? A gente senta e ensina a criança a fazer? Não, a gente vai propondo num determinado momento, a gente vai fazendo com as folhas enquanto a gente brinca com as crianças e vai conversando com elas. Então, é um trabalho sem muita forma e estrutura, é um trabalho mais livre, mas é um trabalho mais profundo, mais denso e mais significativo. Que a gente tem um porco, né? Um porco-espinho todo pensado, né? Quer dizer, aqui a gente não tem os espinhos, mas a gente tem aí umas carapaças. O que é o espinho desse porquinho? Por que ele machuca? Como é que eles se aquecem? Então, uma questão de levantar dúvidas, de trazer hipóteses de conhecimento e não de trazer certezas. Né? A perereca, o lobo, né? A gente tem no Planalto de Poços de Caldas pererecas minúsculas, uma mais bonita que a outra. Que pererecas são essas, né? Quantas espécies nós temos? Então, são questões que nós não sabemos muitas vezes e que nós não precisamos saber, né? O importante é que nós nos disponhamos a buscar essas informações com as crianças, ampliando o olhar delas por meio da interação conosco, com outras pessoas, certo? É tudo isso que a gente viu agora, até agora. Né? Um rato diferente, uma outra forma de fazer um rato. Então eu faço um, ele faz outro, o outro faz outro, né? São ratos diferentes, são formas diferentes de ver a mesma coisa, sem dar modelos. Então o modelo aqui é algo completamente inexistente. A gente não oferece modelos, a gente oferece situações de reflexão e se surpreende com o que vem. Ou um esquilo. Aí, quem é o esquilo? Onde é que tem esquilo? Quem já viu esquilo? Essas questões assim, né? Vamos fazer um esquilo com folhas? Como é que a gente faz um esquilo com folhas? Aí a gente tem corujas, a gente tem borboleta, né? Tudo isso. A borboleta eu acho interessante porque ela pressupõe uma transformação, né? Então a lagarta entra faz o seu casulo, adormece e sai de lá transformada. Eu gosto muito dessas transformações. Outra forma de fazer o lobo, né? Várias propostas aí, quer dizer, o que eu trago aqui para vocês? A possibilidade da gente ter, né, não só fazer e estudar algo pontual, mas de criar histórias, né? De criar cenários, de criar pessoas nas personagens que nós, né? E a partir daí fazer uma leitura de hábitos, de costumes, de relações, de interpretações desse mundo. Né? Mas o mesmo, que a gente tem um pavão que eu acho maravilhoso, né? Outras borboletas, outras formas de representar. O leão, super maravilhoso, gosto disso. Mas como é que a gente vai fazer com que a criança perceba essas formas? Se a gente não for ensiná-la a fazer, a gente coloca em contato, né, com pinturas, aí a gente vai trazer Monet, a gente traz Picasso, a gente traz Rembrandt, a gente traz
aí reflexões para a criança e depois oferece materiais e ela vai construir a partir desses materiais, certo? Óbvio que essas coisas não foram construídas por crianças, né? Essas imagens. A ideia não é isso, a ideia é a gente pensar o quanto nós temos a nossa própria criatividade reduzida, né? Para que a gente não tolha do outro. Aqui a gente tem uma outra proposta, né, que é usar diferentes texturas para fazer carimbos, né, com diferentes texturas de tinta, né. Então a gente pode fazer tinta, usar tinta guache, pode usar a cola plástica, pode usar tinta com areia, né. Então diferentes texturas para compor diferentes cenários, diferentes é, é, registros, né, das nossas ideias e da nossa imaginação. Aqui é um aparelhinho, né, que a gente encontra, né, no Xing Ling da vida, mas não é essa a proposta, né? Eu coloquei aqui para vocês porque a gente gosta da coisa pronta e é a coisa pronta que corta o nosso poder criativo. Então a ideia aqui não é trazer um elemento pronto, mas é trazer elementos possíveis que possam se tornar aí registros de expressões mais complexas e mais densas. Né? Aí tem a ideia do autorretrato, né? A forma como eu me vejo, eu me percebo, né? Quem sou eu nessa história? Né? Aqui a gente tem uma figura que ocupa toda a folha, né? Quer dizer, olha como eu estou aqui presente, né? De uma forma bem forte, né? Outros a gente tem um desenho muito pequenininho, né? Que mostra aí a insegurança da criança, né? A dificuldade dela se aceitar em alguns aspectos, que é interessante da gente observar também. A outra técnica que é aquela de colocar o papel em cima das folhas ou das flores para fazer uma colagem aí, né? Então, brincar com essas texturas para sentir mesmo as diferenças das texturas, as rugosidades, as viscosidades, né? Na composição de um espaço integrador aí na construção desse conhecimento amplo e significativo. Bom, e aí a gente chega aqui ao final, né, com uma proposta de pensar aí uma atividade bem interessante a ser desenvolvida com essas crianças em termos de um currículo para a educação infantil, né? Se nós temos liberdade de pensar isso hipoteticamente, o que nós vamos criar? Como é que nós vamos criar esses espaços, esses ambientes, essas estruturas? Né? De forma que a gente rompa com esse ambiente pouco significativo, pouco estruturado e que a gente ganhe muito, né? Em expressão, em complexidade, né? Em aprendizagem colaborativa, né? Em projetos integrados e integradores, multidisciplinar, transdisciplinar, né? Que a gente exercite essa forma de romper, né? Com as nossas próprias amarras, para poder ensinar de forma mais livre e libertária, como dizia Paulo Freire. E aí, podemos pensar dessa forma? Né? Me surpreendam.